Fala pessoal, nesse vídeo vamos falar de imagens. Sim, nosso site faz toda a diferença quando temos imagens, né? Então a gente vai desde buscar, falar sobre tamanho, qual tipo de imagem, como a gente importa a imagem, como coloca a imagem no background, tá? E entre outras coisas. E no final a gente vai ter diversas referências, ferramentas para ajudar nesse trabalho, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui um HTML, tá? Um exercício, que eu vou deixar o código dele disponível junto com o vídeo, onde ele já tem um conteúdo, já tem um pouco de espaçamento, tipografia, né? Alguns detalhes que a gente já veio vendo ao longo do curso. Então, primeiro item, buscar imagens, né? Então, como a gente pode buscar imagens? Então vamos pensar que eu quero buscar uma imagem de pizza, né? Eu posso colocar pizza no Google, aí eu venho em imagens, e aí eu tenho várias imagens aqui de pizza, né? E a gente pode fazer o download dessa imagem, mas tem um recurso que eu acredito que faz a diferença quando a gente está falando de buscar imagens, tá? Então tem aqui ferramentas, tá? Junto com a pesquisa, então você pode clicar e note que vem várias formas de filtro aqui, tá? Desde tamanho, eu posso falar, não, eu quero imagem grande, né, que tem mais qualidade. Eu posso, desde a parte de cores também, né, dá pra fazer isso. Mas um aspecto importante é quando a gente está criando um site, a gente quer imagens que a gente está autorizado a utilizá-las, tá? Então isso, né, tem imagens que tem copyright, né? Então você não pode utilizar. Ela tá lá num site e você não pode simplesmente pegar, baixar essa imagem e utilizá-la no seu site. Você não pode fazer isso. Então você pode filtrar. Ó, eu só quero imagens, né, com Creative Commons, né, que é uma licença permissiva, né, que você pode utilizar. E agora sim, estou pegando uma imagem com qualidade e com a licença. Tá? Então agora eu... Vamos ver, vamos achar uma. De repente é essa aqui. Então essa... E aí, dado a imagem, né, eu posso vir aqui e copiar o link da imagem, tá? Então esse aqui, copiar o endereço da imagem, tá? Se eu abrir uma nova aba, colar, eu vou ter essa imagem, né, com uma resolução um pouco melhor, e aqui eu posso fazer o download dessa imagem, tá? Então, dou aqui um salvar como, e eu salvo ela no meu computador. Isso é uma forma, tá? E também tem sites. Então, por exemplo, deixa eu copiar o link aqui. Tem sites, né, especializados, onde você pode fazer pesquisas de imagem. E aqui a gente também pode pesquisar por pizza. A diferença é que aqui já são imagens que a gente pode utilizar, já está numa qualidade legal, e geralmente já são imagens selecionadas, né? Então são imagens mais bonitas, que a gente consegue achar no Google. Tem outro site também, então não se preocupem, no vídeo também vamos ter todos esses links. Esse outro segundo site aqui. Tem mais, ao invés de ficar passando por todos os sites, né, só para vocês terem uma ideia. E todos os sites eu consigo visualizar a imagem e fazer o download da imagem, tá bom? Então essa é a primeira parte. Buscar imagens. Então se lembre de pensar nesse, não só, né, no visual, se a imagem está boa, bem enquadrada, é bonita, mas na qualidade dela e se ela tem permissão, né, se você tem permissão para colocar ela no seu site. Isso é muito importante. Ninguém quer tomar um processo. E deixa eu abrir agora o meu visualizador de arquivos, tá? Então aqui eu estou na minha pasta do projeto e eu tenho diversas imagens que eu já fiz esse trabalho, tá? Algumas eu peguei de fotos que eu tirei, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um prato que eu preparei e eu tirei uma foto dela no meu celular. E quando eu baixei ela do meu celular, né, eu joguei ela para o Google Fotos, e quando eu fiz o download, ele já fez
num tamanho aceitável. Então a gente vai falar de tamanho. Essa é uma imagem que eu baixei em alta qualidade, e essa é uma que eu baixei do Google Fotos. Então, olha a grande diferença. Essa aqui ela tem 4 megabytes. Essa aqui tem 400 kbytes. Ou seja, esse aqui é 0,4 megabytes, né? Então, bem menor do que essa imagem. As duas eu posso colocar no meu site, né? De repente você vai lá, publica isso na internet. Você só vai perceber a diferença quando você estiver acessando ela do celular fora do Wi-Fi. Você vai perceber que essa imagem vai demorar muito mais para carregar. Tá? Então, você tomar esse cuidado com o tamanho da sua imagem, então estamos falando de tamanho da imagem, é muito importante quando você está colocando no seu site. E geralmente a gente não tem uma imagem apenas, né? A gente tem uma imagem no fundo, a gente tem às vezes um portfólio com uma coleção de imagens. E aí que entra, a gente precisa de programas, né, para fazer essa conversão. Então, de repente, uma imagem, se eu não tenho muitas imagens, né, uma imagem de 400K, de repente é aceitável. Tá? A gente vai ver uma técnica para a gente diminuir o tamanho da imagem e é onde a gente não perde a qualidade. É bem simples. Então, a gente poderia pegar essa imagem. Tá? Eu tenho o GIMP. Tá? Também vou passar o link do GIMP aqui. Bom, vou deixar na descrição o link, tá bom? Mas o GIMP é um programa igual o Photoshop, tá? Então a mesma coisa que você consegue fazer com o Photoshop, você faz com o GIMP. A diferença é que o Photoshop você tem que comprar e o GIMP ele é open source, né? Então você pode instalar em qualquer sistema operacional e usar de forma gratuita. Você não precisa ficar estudando, aprender GIMP, tá? Longe disso. Simplesmente aprender algumas coisas. E no Google também sempre tem vídeos que você acha de 2 minutos e você aprende a fazer uma funcionalidade. Então muitas vezes a gente precisa fazer o enquadramento, né? Então de repente aqui embaixo tá aparecendo uma parte do dedo ou né, tem alguma coisa que você não gostaria de aparecer. Então você pode, inclusive vamos abrir para falar disso, vamos abrir essa outra imagem aqui. Então, vamos pensar que você não quer que apareça essa pequena sujeirinha aqui na imagem. Então você pode selecionar essa parte aqui e cortar, né? É o crop. Então eu venho aqui, Image, Crop to Selection. Ele vai remover aquela parte. Então basicamente é isso, tá? E vamos voltar nessa imagem. Então vamos pensar que essa imagem eu já fiz esse trabalho, já está enquadrada corretamente. Aí eu consigo exportar a imagem e quando eu exporto a imagem, estou exportando para JPG, tá? Eu posso pôr aqui, falar que é uma imagem pequena, tá? Dou um exportar. Como ele está com a extensão JPG, eu consigo definir a qualidade. Note que ela está com uma qualidade alta aqui. Eu posso puxar isso, por exemplo, para um 30, 40, certo? E aí eu dou um exportar. Um outro item importante da imagem, né, que eu falei de salvar, mas eu não falei, eu deveria ter falado antes, é o tamanho dessa imagem. Então se eu colocar em escala da imagem, eu vejo que essa imagem tem um tamanho de 4.000 por 3.000. Uma outra forma, se a gente vier aqui no próprio editor e colocar propriedade, então vou pegar essa mesma imagem aqui, propriedades, e tem, né, passando por aqui, imagem, ela tem esse detalhe, né? Então ó, é um JPG, 4.000 por 3.000, fala até de onde foi tirado essa foto, né? Então esse tamanho, né, você consegue reduzir. Então você pode vir aqui no programa escala e você pode reduzir ela de 3.000 para 1.000. Então ela vai ficar, né, bem menor. Então ela vai ficar menor. E aí você pode salvar essa imagem menor. Mas eu vou desfazer isso, vou dar um Ctrl Z aqui,
voltei ela para o meu tamanho original. Então, por mais que tenha essa propriedade, é importante vocês estarem de olho nisso, né? Mas um negócio legal é você manter o tamanho grande, então ela vai ter um tamanho, né, de 4.000 por 3.000, mas quando eu salvei, foi o que a gente fez anteriormente, eu me preocupei com a qualidade, né? Então eu reduzi a qualidade, né? Isso é uma técnica de compactação de imagens. Então ela ficou menor. Então vocês lembram que eu reduzi de 90 para 40%, eu peguei só 40%, né? Eu apliquei uma compactação, não sei qual é o termo correto, se eu coloquei 40% de imagem ou eu estou colocando 40% de compactação. Na prática, eu tirei um pouco da qualidade dessa imagem, sem reduzir o tamanho. Vamos voltar aqui, vamos comparar agora. Note que nessa imagem aqui, ela não fez diferença, né? Então, ó, ela ficou inclusive maior. Então isso quer dizer que essa imagem, quando eu fiz o download pelo Google, ele já fez esse trabalho. Então, note que está uma imagem grande com uma boa qualidade, tá? Então, né, a gente dando um pouco de zoom, a gente vê que essa imagem tem qualidade. Então essa imagem não fez diferença fazer esse salvar com compactação. Eu teria que salvar com mais compactação. Vamos fazer isso. Vamos ver até onde a gente vai. Vamos dar um exportar. Vou colocar o mesmo aqui, a pequena. Vou dar um exportar. Vou substituir a imagem que já estava lá. E de 40 eu vou colocar aqui 20. Exportar. Então eu estou aplicando uma compactação grande, né? Estou descartando vários pixels, né? Ou a conversão, e ele está reduzindo o tamanho. Então é por isso que ela fica menor. Ele está tirando detalhes dessa imagem. E agora ela ficou um pouco menor. Ela passou de 400 para 290. Então aqui está a imagem original. E aqui isso. Só queria abrir duas sem e pôr lado a lado. Então é quase, né, quase não dá para perceber a diferença, tá? E ela está metade do tamanho, tá? Agora, se a gente fizer esse trabalho com essa imagem dessa pizza, que ela tem 4 MB, aí sim a gente vai perceber. Então eu vou nessa segunda imagem, que tem 4 MB. Não podemos usar uma imagem desse tamanho num site, tá bom? A menos que o site seja um site específico para isso. Mas mesmo em sites de imagem, onde você faz download de uma imagem grande, eles chamam, né, tem o conceito de thumb, né? Não sei se vocês já ouviram esse termo, né? Vou colocar aqui só. Então você tem uma imagem lá de pizza, que é o tamanho original. Então um site de imagem ele tem a imagem original, né, JPG. E ele tem, onde ele exibe um monte de imagens, ele tem o thumb da imagem, né, uma versão menor e reduzida, compactada, né, thumb, tá? Então esse é o conceito, uma imagem menor, tá? Então, nesse caso, o que a gente não quer gerar o thumb, né? O thumb seria eu mexer no tamanho dela, eu venho aqui e reduzo a escala dela, de 1900 eu vou colocar, por exemplo, 900, e olha que ele já faz a proporção aqui, aí eu aplico isso, e quando salvar eu salvo compactado. Aí ela vai ficar um thumb, vai ficar uma imagem pequena de 50K, minúscula, eu posso colocar milhares de imagens assim no meu site, eu não vou ter problema. Nesse caso eu quero colocar poucas imagens no meu site, eu não vou reduzir o tamanho para manter a qualidade. E o que acontece quando eu coloco uma imagem muito pequena, por exemplo, uma imagem de 300 por 300, se eu pego uma imagem de 300 por 300 e coloco no meu site como fundo, no meu, né, ele vai esticar a imagem. O meu site vai fazer assim, ele vai esticar a imagem. E aí você começa a ver os quadriculados, né, os pixels. Então isso não é legal, fica uma imagem sem qualidade, né?
Aqui a gente está fazendo o contrário, a gente está deixando uma imagem de 1900, que é essa aqui, e quando eu colocar no meu site, provavelmente ela vai ter um tamanho reduzido, eu vou, né, dar um zoom menor. Isso, né, dá impressão não, eu vejo qualidade na imagem, porque eu estou vendo ela com um zoom menor, mas por trás ela tem mais qualidade do que isso. Então como que a gente faz isso? Eu mantenho o tamanho e dou um salvar, da mesma forma que a gente fez antes. Tá? Então vou salvar essa imagem aqui da pizza, que é essa aqui. Aí vou chamar ela de V3 aqui, ou versão pequena. Vamos colocar igual o outro. Pequena. Pequena, deixa eu ver se tem um ponto. A extensão é muito importante. Export. E eu vou colocar aqui 30. Vamos fechar tudo aqui. Já tá bom de GIMP. Muitas vezes você já baixa a imagem e ela já está perfeita e você não precisa se preocupar com isso. Mas, né, um papel do web designer é estar atento com isso. O tamanho da imagem, né, não só a aparência, o tamanho, o enquadramento da imagem, mas, né, o tamanho que ela ocupa. Bom, eu acredito que eu já passei o recado. Note que aqui eu tive mais do que 10 vezes de compactação. Então, sim, agora eu posso usar uma imagem dessa aqui. Tá? Essa aqui, novamente, nunca usem uma imagem desse tamanho. Beleza, então a gente já viu um pouco de procurar a imagem, fazer tratamentos simples na imagem, né? E agora a gente precisa saber como importar essa imagem no nosso site. Aqui eu tenho outras imagens, então eu acredito que todas as outras aqui já estão com um tamanho ok. Então eu poderia desde importar uma imagem dessa para o meu portfólio, então eu vou importar essas duas. Essa aqui, as duas pequenas, tá? Então vamos lá. Deixa eu fechar esses sites de pesquisa. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos para o código. Então uma forma que a gente já viu é pegar simplesmente aqui no meu portfólio e adicionar imagens. Vou tirar esse parágrafo. Eu poderia fazer um parágrafo e dentro do parágrafo colocar um IMG aqui. IMG. A fonte. Geralmente o editor ele já nos ajuda, então eu posso pôr um IMG barra, ele já aparece todas as imagens, então eu vou pegar a pizza pequena. Mas uma outra forma, né, no HTML, para ele ficar um pouco mais semântico, a gente vai ter vídeos de semântico, mas só para a gente já ir conhecendo um pouco, eu tenho a tag de figura. Tá? Então, eu pego isso aqui e jogo a imagem aqui dentro. Tá? Aí eu posso copiar esse bloco inteiro, copiar e aqui trocar a imagem. Então eu vou colocar aquela outra imagem aqui. Deixa eu ver o nome dela. MG... é a que tem o pequeno. MG pequeno. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Ficou a imagem grande uma embaixo da outra, né? Note que ele está colocando o tamanho original, né? E aí ela nem fica com muita qualidade. Não é isso que eu quero. Então vamos fazer assim. Vamos para o nosso estilo. Vamos colocar uma propriedade aqui. Então eu coloquei uma regra, né, que toda imagem dentro de uma figura, eu quero aplicar a propriedade de tamanho. Vamos ver se funcionou. Estão aqui. Então note que eu tenho uma qualidade excelente, tamanho pequeno, e é assim que eu adiciono a imagem. Mas lembre que quando a gente fez a pesquisa, vamos voltar aqui no Google de novo, pizza, em imagens. Isso é mais para conhecimento, tá? Eu posso escolher uma pizza aqui
clicar nela. Vamos. E copiar, como a gente já viu, né? Copiar o endereço da imagem. Daí a gente só confere, abre numa outra aba, vê se realmente esse é o endereço da imagem. Sim, está correto. Então, ao invés de ter uma imagem no próprio site, eu poderia, vamos duplicar esse aqui, no SRC, no fonte da imagem, eu posso colocar um endereço da internet, tá? Isso também vai funcionar. Então, vamos voltar para o nosso site, dar um atualizar, está aqui a imagem. Qual a diferença, né? A diferença é que essa imagem, a gente está dependendo de um recurso servido por alguém que a gente não conhece. Então, um belo dia, essa pessoa pode ir lá e trocar essa imagem, pode remover, renomear, fazer muitas coisas, e o nosso site vai ficar quebrado, né? Então, quando a gente puder confiar nos recursos do próprio site, a gente vai saber, né? A gente tem confiança que é a gente que vai manter esse recurso. Então, isso é melhor. Tá. Então, falamos de importar a imagem, né? E para o vídeo não ficar muito longo, eu vou continuar falando os outros aspectos em seguida. Então, até o próximo vídeo.